Quando a justiça encontra seu próprio reflexo, algo extraordinário acontece. Já pararam para pensar no que ocorre quando aquele que deveria conhecer a lei melhor do que qualquer outro se torna o violador dela? Quando um homem que dedicou sua vida a defender culpados descobre que o juiz que o condena é seu próprio filho? Essa é a história que desafia não apenas o sistema jurídico, mas a natureza humana da redenção e do perdão. Uma narrativa onde a justiça não vem do acaso, mas da determinação de alguém que viveu na sombra de um crime que nunca foi perdoado, apenas transferido de geração em geração, até que alguém teve a coragem de enfrentá-lo. Como reagiria alguém descobrindo que o guardião da justiça que condenaria seus crimes é exatamente aquele que foi abandonado? Esta é uma história fictícia, criada para explorar os limites da justiça e da redenção. Se você gostou dessa narrativa, inscreva-se para não perder as próximas histórias que exploram a complexidade do sistema jurídico e das vidas que ele afeta. Lucas respirou fundo antes de entrar na sala de audiências. Aos 32 anos, havia se tornado juiz federal especializado em direito de família e crimes de violência doméstica. Ninguém sabia a razão real. Ninguém conhecia a história que pulsava sob seu uniforme de magistrado. Aquela história que o acordava nas madrugadas com o peito apertado. Aquela história que o havia moldado em cada decisão que tomava, em cada sentença que pronunciava, em cada olhar que trocava com uma vítima que finalmente havia encontrado alguém que acreditava nela. A sala estava vazia naquele momento, um privilégio que ele havia conquistado para si mesmo naquela manhã específica, quando os papéis do caso chegaram à sua mesa. Ele havia pedido para trabalhar sozinho, sem assistentes, sem secretárias. Precisava estar sozinho com essa verdade. Seu coração quase parou quando viu o nome. Daniela Costa contra Roberto Mendes. Uma ação civil por danos morais e físicos. Mas não era o nome de Roberto que havia acelerado seu coração de forma descontrolada. Era o dela, Daniela, a mulher que seu pai havia amado mais do que a sua mãe. A mulher que havia destruído tudo aquilo que Lucas conhecia como família, como segurança, como amor. A mulher que havia sido a razão pela qual sua mãe chorava todas as noites durante anos. Lucas folheou os documentos com as mãos tremendo. Um movimento que ele precisava esconder. Uma falha que ninguém poderia notar. Seus dedos passaram sobre a foto de Daniela anexada ao processo. Era mais velha agora, claro. Os anos haviam deixado marcas profundas no seu rosto. Mas era ela. Indiscutivelmente ela. Ele se lembrava dela dos jornais, das conversas sussurradas de sua mãe quando pensava que ele estava dormindo, daqueles dias quando tudo desabou como um castelo de areia. A verdade era que Lucas havia visto Daniela apenas algumas vezes na infância. Uma mulher bonita, loura, sempre sorrindo daquele sorriso que parecia iluminar qualquer lugar onde ela aparecia. Sempre chegando quando sua mãe saía. Sempre deixando aquele perfume, um aroma de flores que sua mãe odiava, com uma intensidade que assustava o menino pequeno que Lucas era então. Ele lembrava de sua mãe, Mariana, sentada na cozinha de madrugada, fumando sozinha no escuro, os olhos vermelhos de choro, as mãos tremendo enquanto lia mensagens que havia encontrado no celular de Roberto. Mensagens de Daniela. Sempre de Daniela. Meu amor, quando vamos nos encontrar? Sua esposa não merecia você. Sou apenas eu que compreendo quem você realmente é. Cada palavra havia cortado sua mãe como vidro afiado. Lucas ainda conseguia ouvir os soluços de Mariana ecoando pela casa. Ele tinha apenas 10 anos, mas já entendia o suficiente para saber que seu pai havia partido para um lugar onde sua mãe não conseguia alcançá-lo. Um lugar onde Daniela habitava, onde ela era tudo aquilo que sua mãe nunca seria. O caso era simples nos autos. Daniela Costa contra Roberto Mendes. Uma ação civil por danos morais e físicos. Mas para Lucas, aquilo era muito mais do que um simples caso jurídico. Aquilo era um requiem. Aquilo era a história de como um homem havia destruído 2 mulheres com a mesma mão que agora estava sendo julgada. Era o ciclo completo de uma violência que havia começado silenciosamente,
com mensagens, com mentiras, com promessas que nunca foram cumpridas e que havia terminado com punhos e gritos e sangue. O relatório médico era claro e brutal. Fraturas no braço esquerdo em 2 ocasiões diferentes, contusões faciais que levaram semanas para desaparecer, hematomas internos que deixaram cicatrizes invisíveis, mas permanentes. Quando estava grávida, quando seu corpo já carregava outra vida dentro dele. Lucas leu cada palavra como se estivesse lendo a história de sua própria mãe, porque era, de certa forma. Era a mesma história, repetida pela segunda vez. Era o padrão que Roberto havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Primeiro o amor, depois a possessividade sufocante, depois a violência. Com sua mãe foi assim. E agora, com Daniela, também havia sido, com a mesma maestria assustadora. Mas havia uma diferença crucial, aquela que fazia Lucas sentir uma confusão de emoções que ele nunca havia permitido a si mesmo sentir completamente. Daniela tinha vivido. Havia escapado. Estava aqui, nesta sala, viva e respirando, e tendo a coragem de enfrentar aquele homem novamente. Sua mãe não havia tido essa chance. Sua mãe havia morrido respirando dificuldade, com os pulmões inflamados, enquanto seu pai não estava lá sequer para ver seus últimos momentos. Lucas leu o depoimento de Daniela 3 vezes naquela noite. Ela descrevia como Roberto havia chegado em casa alcoolizado, como a chamava de incompetente, como disse que ela havia arruinado sua carreira ao ficar grávida, como a empurrou escadas abaixo durante uma discussão sobre um caso importante, como ela havia caído, seu corpo desprotegido, seu bebê desprotegido, como havia acordado no hospital com dores que atravessavam cada célula de seu ser, como o bebê havia nascido prematuro, com complicações, precisando de ajuda para respirar durante semanas. Mas lendo entre as linhas do depoimento, entre as palavras cuidadosamente escolhidas e as emoções contidas, Lucas viu algo que o tocou profundamente. Viu uma mulher que finalmente havia dito não, que não havia retornado para as desculpas, para as promessas de mudança, para aquele ciclo interminável de tensão e agressão e falsa reconciliação, que havia escolhido proteger seu filho, mesmo que isso significasse enfrentar um homem que havia dedicado sua carreira inteira a destruir pessoas através da lei. Aquilo que sua mãe havia tentado fazer, mas não havia conseguido força suficiente para completar. Naquela noite, Lucas se trancou em seu escritório e abriu a caixa que guardava há anos. Aquela caixa que havia transportado através de várias cidades, que havia mantido escondida mesmo de namoradas e amigos próximos. A foto de sua mãe quando tinha 25 anos, antes de conhecer Roberto. Seu rosto radiante, os olhos esperançosos, ainda acreditando que o amor poderia ser simples, que um casamento poderia ser seguro, que um homem que sorria daquele jeito não poderia machucar ninguém. A carta que ela havia escrito para ele quando tinha apenas 7 anos, aquela carta que ele havia lido centenas de vezes até as palavras ficarem desbotadas. E os diários, especialmente os diários, aqueles cadernos azuis e vermelhos, onde sua mãe havia registrado cada dia do inferno com uma honestidade que doía. Ela havia escrito sobre Daniela com uma dor tão crua que Lucas havia precisado aprender a ler aquelas páginas sem desabar completamente. Ele a ama mais do que me ama. Eu vejo nos seus olhos quando fala sobre ela. Ela é tudo aquilo que eu não sou. Mais jovem, mais bonita, mais capaz de ser o que ele quer. E ele está me machucando porque ela está aqui, porque ele sabe que eu sei. Porque minha existência o lembra de que ele é um homem que faz escolhas ruins, e ele não consegue perdoar a si mesmo, então resolve me punir por ser a prova viva de suas contradições. Lucas havia memorizado essas frases. Elas o visitavam nas madrugadas como fantasmas, sussurrando verdades que ele não conseguia nem queria ignorar. Elas o haviam levado através da faculdade de Direito, através dos anos trabalhando como defensor público, através de cada caso que havia tomado nas mãos. Mas agora, lendo o caso de Daniela, ele compreendia algo que era profundamente difícil de aceitar. Daniela havia sido vítima também. Ela havia sido usada como uma arma contra sua mãe, sim. Mas ela também havia sido uma vítima das mãos do mesmo homem que havia destruído Mariana.
O mesmo homem que sabia exatamente como usar palavras de amor para abrir uma ferida, e depois usar punhos para mantê-la aberta. E então veio o momento mais confuso da vida de Lucas como juiz. Aquele momento em que ele precisava separar sua dor pessoal da verdade legal, sua necessidade de vingança da necessidade de justiça real. Ele precisava reconhecer que Daniela Costa, a mulher que havia ajudado a destruir sua mãe através da infidelidade, através da humilhação, através da presença fantasmagórica em seu lar, também havia sofrido. Que o homem que as havia prejudicado de formas diferentes, de ângulos diferentes, havia prejudicado as duas de forma igualmente devastadora. Era uma revelação que o fazia questionar tudo aquilo que havia acreditado estar perseguindo durante todos esses anos. Quando Roberto entrou na sala de audiências, Lucas viu seu pai pela primeira vez em muito tempo. O homem havia envelhecido dramaticamente. Seu cabelo era grisalho, não aquele grisalho elegante que aparece em homens bem-sucedidos, mas sim aquele grisalho cansado que aparece em homens que haviam vivido demais. Havia algo quebrado em seus olhos agora, uma ausência de brilho que havia estado lá quando Roberto era jovem e apaixonado por uma mulher que não era sua esposa. Uma falta de esperança, que era ao mesmo tempo satisfatória e perturbadora para Lucas. E aquela ausência de brilho dava a Lucas uma satisfação que era ao mesmo tempo saudável e perigosa. Aquela sensação de que talvez o universo finalmente estivesse em equilíbrio. O primeiro dia do julgamento foi dedicado integralmente ao testemunho de Daniela. Ela falou com a voz tremendo sobre os primeiros anos, sobre como Roberto era encantador, sobre como ela havia acreditado genuinamente que ele era diferente de todos os outros homens que ela havia conhecido, sobre como ela se viu refletida em seus olhos e pensou que finalmente havia encontrado alguém que a compreenderia. Ela falou sobre como as coisas mudaram quando ficou grávida, como ele começou a mudar sutilmente, como o amor se transformou em possessividade sufocante e depois em raiva que parecia não ter fundo. Lucas ouviu cada palavra com a expressão de um magistrado, neutra, profissional, aquela máscara que havia aprendido a usar como uma segunda pele. Mas internamente, ele estava vendo sua mãe. Estava vendo Mariana naquela mulher que falava com uma voz que tremia. Estava vendo o padrão que havia derrubado sua mãe e que agora tentava derrubar Daniela. A diferença era que Daniela tinha um juiz que compreenderia, que sabia exatamente o que aquele tipo de homem fazia, como fazia, por que fazia, que havia vivido as consequências disso durante cada dia da sua vida adulta. O segundo dia foi dedicado à defesa de Roberto. Seu advogado argumentou que as alegações eram exageradas, que um relacionamento com conflitos não era necessariamente um relacionamento abusivo, que muitos casais têm dificuldades, especialmente durante a gravidez. O advogado insinuou que Daniela poderia estar fabricando ou amplificando as acusações para ganhar uma ação civil lucrativa. Ele sugeriu que as cicatrizes poderiam ter outras explicações, que talvez ela tivesse caído acidentalmente, que talvez ela estivesse sendo dramática. Ele questionou a credibilidade de um testemunho que havia ocorrido muito tempo após os eventos. Lucas ouviu tudo isso com o sangue fervendo nas suas veias, com as mãos apertadas sob a mesa para que ninguém pudesse ver, porque havia visto essas mesmas desculpas, essas mesmas argumentações nos diários de sua mãe. Havia lido sobre como Roberto havia contado uma história parecida para justificar por que havia machucado Mariana. Ela me provocou. Ela sabia que eu estava estressado. Um homem tem limites. Você não compreende como é difícil estar em minha posição. Roberto não depôs. Seu advogado alegou que ele tinha o direito de permanecer em silêncio. E, de fato, ele tinha esse direito. Mas aquele silêncio era tudo o que Lucas precisava. O silêncio de um homem que não conseguia negar, porque sabia que qualquer palavra que saísse de sua boca seria uma mentira transparente. O silêncio de um homem que havia destruído tudo. O silêncio de um homem que havia deixado uma mulher morrer de pneumonia porque seu corpo já estava tão quebrado pelos anos de violência que não tinha mais força para lutar contra uma infecção simples. Durante os argumentos finais,
O advogado de defesa disse algo que fez Lucas se levantar de sua cadeira, com uma velocidade que surpreendeu até a ele mesmo. Mulheres frequentemente acusam homens de agressão para se vingarem de relacionamentos terminados, especialmente quando há ódio envolvido. Aquela única frase conseguiu abrir toda a ferida que Lucas havia mantido fechada cuidadosamente durante anos. Lucas pediu um repouso. Caminhou pelos corredores do tribunal, aqueles corredores que havia aprendido a navegar como se fossem seu próprio lar, e se trancou em seu escritório. Suas mãos estavam tremendo, seu peito estava apertado. Pela primeira vez em muitos anos de carreira jurídica, Lucas Mendes estava lutando contra a objetividade que havia cultivado com tanta precisão, aquela frieza que havia aprendido a colocar como um colete à prova de balas. Ele colocou as mãos no rosto e respirou. Contou mentalmente até 10, depois 20, depois 30. Visualizou a carta de sua mãe, aquelas palavras que haviam se tornado um mantra. Seja justo, seja compassivo, seja corajoso o suficiente para proteger aqueles que não podem se proteger. E então, em um momento de clareza quase religiosa, Lucas compreendeu. Ele compreendeu que sua mãe havia lhe dado o maior presente, a capacidade de fazer a diferença, de ser a voz que ela nunca havia tido, de transformar sua dor em propósito. Quando retornou à sala de audiências, havia algo diferente em Lucas. Uma clareza que transcendia a simples objetividade. Um propósito que era ao mesmo tempo pessoal e universal. Ele era um juiz, e naquele dia ele seria o juiz que sua mãe nunca havia tido. A sentença levou dias para ser escrita. Lucas trabalhou através das madrugadas, revisando cada detalhe, construindo um argumento que fosse à prova de apelações, que fosse tão sólido que nenhuma quantidade de artimanha legal poderia derrotá-lo. Porque esta sentença não era apenas para Daniela, era também para Mariana. Era para cada mulher que havia sofrido nas mãos de um homem que sabia exatamente como quebrar uma pessoa sem deixar marcas que importassem ao mundo. Quando anunciou sua decisão, a sala estava em silêncio total. Nenhum sussurro, nenhuma respiração que não fosse absolutamente necessária. Este tribunal determina que as alegações de violência doméstica, agressão física e abuso psicológico contra o réu Roberto Henrique Mendes são sustentadas pelas evidências e pela lei. Começou Lucas, sua voz ecoando pela sala com uma autoridade que era quase sagrada. O réu é condenado a pagar danos morais significativos e danos físicos à autora. Adicionalmente, o tribunal determina que o réu completará um programa de reabilitação para abusadores domésticos aprovado pelo Estado, sob pena de prisão se não cumprir. A Corte também determina que uma restrição de proximidade será colocada contra o réu, impedindo-o de se aproximar da autora ou de seu filho. Depois, Lucas fez algo que nenhum outro juiz havia feito naquela sala, algo que violava levemente o protocolo, mas que ele simplesmente não conseguia evitar. Ele olhou diretamente para Roberto e falou: "O homem que está nesta sala não é apenas um agressor. É um homem que escolheu destruir mulheres que o amavam, que escolheu violar sua confiança de forma sistemática, que escolheu usar a força física como linguagem quando as palavras não eram suficientes para exercer seu controle. Este tribunal quer deixar claro: ninguém está acima da lei. Ninguém, nem advogados brilhantes, nem homens com educação refinada, nem aqueles que aprenderam a manipular o sistema que prometeram defender. E aqueles que tentam usar sua posição, sua educação, sua eloquência para escapar da responsabilidade, encontrarão em seu lugar um sistema que está se tornando cada vez mais comprometido com a verdade." A sala permaneceu em silêncio absoluto. Até mesmo os jornalistas que estavam anotando furiosamente pararam, reconhecendo que estavam presenciando algo que transcendia um simples julgamento. Naquela noite, Lucas abriu a caixa novamente com as mãos tremendo. Colocou a sentença dentro dela, ao lado da foto de sua mãe, da carta, do lenço que ainda carregava o cheiro de seu perfume, agora muito mais frágil, quase invisível, mas ainda presente, ainda real, ainda vivo em sua memória. Semanas depois, Lucas recebeu uma carta.
A letra era cuidadosa, feminina. Daniela havia escrito: Caro juiz Mendes, você não apenas venceu um caso para mim. Você validou anos de sofrimento que eu havia sido levada a questionar, que eu havia aprendido a minimizar para manter minha sanidade. Meu filho pode agora crescer sabendo que sua mãe foi acreditada, que seu sofrimento importou, que havia alguém em posição de poder que não apenas compreendeu, mas cuidou o suficiente para proteger aqueles que não podiam se proteger. Você é o tipo de juiz que faz as pessoas acreditar novamente. Obrigada. Lucas leu a carta 3 vezes. E pela primeira vez, desde que sua mãe havia fechado os olhos naquele leito de hospital, ele chorou. Não de tristeza apenas, mas de alívio, de finalmente ter feito algo que importava de verdade, de finalmente ter transformado sua dor em algo que pudesse ajudar alguém. Ele voltou para seu trabalho, para os outros casos que aguardavam em sua mesa, para as outras mulheres cujas histórias precisavam ser ouvidas, para o trabalho infinito de fazer a lei funcionar como deveria funcionar. Porque agora ele sabia que cada sentença era também uma chance de curar aquilo que havia sido quebrado. Cada vítima que era acreditada era também um pequeno passo para redimir o silêncio que havia cercado sua mãe. Naquele momento, Lucas Mendes permitiu-se acreditar que sua mãe teria estado orgulhosa. Esse final marca não apenas o encerramento de uma jornada pessoal, mas o início de um legado que vai além de um único caso. Se você chegou até aqui, significa que essa história tocou algo profundo em você. Inscreva-se para descobrir novos relatos que exploram a justiça, o perdão e a redenção. Deixe nos comentários qual tema você gostaria de explorar no próximo vídeo. Sua participação é fundamental para construirmos juntos histórias que importam. Obrigado por estar aqui conosco.